Sejam bem-vindos ao Libra Talks, onde aqui nós temos histórias aleatórias de assuntos pontuais. Ao meu lado nós temos a Giane Carvalho e meu nome é Gabriel Mendes. E hoje a gente está aqui com nada mais, nada menos, uma pessoa muito especial para mim, que eu tenho a honra de receber. Ele é empresário, é um pai exemplar, é para mim uma das pessoas que eu tenho como referência, Elton Barbosa. Como é que você está, meu amigo? Muito bom dia, muito bom dia, muito bom. Prazer em estar aqui com vocês, né? Tô bem, graças a Deus. E agora a responsabilidade aumenta, né? Com toda essa referência que você jogou para mim, a gente tenta ser o melhor possível em cada uma dessas áreas, né? Mas é um prazer estar aqui com vocês e compartilhar um pouquinho de conhecimento da história com os espectadores aqui do podcast. Então, eu conheço o Elton, pessoal, já faz um tempo. Eu acompanhei um pouco da trajetória dele e só eu sei o quanto esse cara evoluiu. É aquela brincadeira, né? 50 anos em 5. Não, literalmente o cara foi de A a Z, né? Um cara que, além dele ter construído uma carreira de sucesso como empresário, ele espelhou, né? Ele espelhou várias pessoas e fez várias pessoas também virarem grandes empresários e grandes pais de família, porque é um combo. Ele não é só uma pessoa de sucesso na vida empresarial, Exatamente. é a vida de sucesso com espelhamento na família, com os filhos, com a esposa. É uma pessoa que realmente a gente admira e que a gente viu aí numa trajetória de crescimento grande, né? E aí a gente quer saber, não só assim, para que a gente possa contar essa história para outras pessoas e mais outras pessoas possam se espelhar, né? Elton, conta pra gente de onde você veio, a sua origem. Bom, primeiro lembrar que o Gabriel colou o primeiro brasão, né? Lá na... É verdade, gente. Estava olhando a foto esses dias, te mandei um WhatsApp, né? Muito legal, né? Essas lembranças. Bom, eu venho de origens simples, né? Nasci em São Cristóvão, carioca da gema, né? Mas fui criado na Baixada Fluminense, né? Então, meus pais, Marli e Oséias, minha mãe era cozinheira, era porque hoje, graças a Deus, ela pode descansar em casa, né? Deus me deu essa bênção. Meu pai era caminhoneiro e, né, acho que pelas profissões, né, jamais desmerecendo, que são profissões, né, totalmente honrosas, mas de pouco resultado, né? Uhum. Então, graças a Deus, nunca passei fome, mas foi uma infância de muita dificuldade. Minha mãe era cigana, então tem até dificuldade de... Cigana no sentido de se mudar muito, de falar onde eu morava, né? Mas eu ficava ali permeando por Duque de Caxias com ela, e como meus pais são separados, né? Então, desde de 1 ano de idade, então ficava São João, a casa do meu pai, e Duque de Caxias, né? Então, vem dessa infância, uma infância simples, né? Sem muito luxo, classe média baixa, mas acho que foi ali que acho que Deus começou a moldar, né? Esse desejo de fazer as coisas acontecerem de forma diferente, mudar, né? A minha realidade e automaticamente dos meus pais também. Você tem irmãos? Tenho o mais velho, Oséias, Patrícia, Jéssica e Gislande. Caramba, você tem bastante irmãos, cara. Meu pai foi bom, né? E aí, quando você começou, assim, a gente sabe da sua história de sucesso, né? Você começou a trabalhar desde muito cedo, não foi? Sim, como é que foi? Com 13 para 14 anos. Meu primeiro emprego foi uma borracharia. Aprendi a profissão ali, comecei a colocar uma pressão no meu pai, né? Queria ter meu próprio dinheiro, né? Meu próprio resultado. As condições não eram boas, então eu queria comprar roupa. Estava naquela fase de paquerinha, adolescente, né? Eu queria estar bem vestido. E aí eu comecei a colocar essa pressão. Meu pai deixou, era uma borracharia bem na entrada da casa do meu pai, e eu conciliava com a escola, né? Então foi aquele primeiro emprego, né? De ganhar pouquinho, conciliando com a escola, mas já foi um grande aprendizado, né? E é ali que eu tive o meu primeiro desbloqueio, né? Que eu consertei o pneu do carro que virou o carro dos meus sonhos, né? Nossa! Que foi ali que começou a me inspirar. E qual era o carro dos seus sonhos? Era a Mercedes. Caraca! Já tive ela, já vendi, né? Mas eu coloquei isso no livro dos sonhos que eu tinha, na Mercedes, com foto, e persegui isso durante alguns anos, até chegar nela, né? Nossa, Mas que foi história, lá, cara. Isso a borracharia. Mas eu sei que você é um cara que, como é que eu posso dizer, você bota muito essa parte de mapa mental, né? Você sempre cria esse mapa mental, eu quero chegar em tal ponto, eu quero chegar e fazer tal coisa. Existe alguma pessoa que te inspirou nessa sua trajetória? Eu sei que na vida a gente tem vários momentos, né? Sim. Mas nessa trajetória de garoto empreendedor, assim, digamos, né? Até a fase meio jovem, adolescente, 20, 25 anos, existe alguém que te inspirou
Sim. A seguir à frente, assim? Bom, se a gente for pegar desde a formação, né, da pessoa que eu fui me tornando, né, eu preciso ser justo e lembrar de outras pessoas também, né? Empresarialmente, foram pessoas muito específicas. Mas hoje, né, com a mais maturidade do que antes, eu consigo olhar para trás e ver muitas coisas que os meus pais fizeram por mim, que naquela época eu não entendia, né? A gente nunca entende, né? Mas meus pais, né, minha mãe, meu pai, meu avô, foi uma pessoa assim, de muita influência. Hoje já está lá com o pai lá no céu, né? Mas uma referência profissional, né? Enquanto eu ainda tinha mentalidade de CLT, né, de carteira assinada, estava ali, ainda não tinha muito essa visão empreendedora, o meu avô era a pessoa de maior referência, né? Porque ele era o que tinha o maior resultado na família. Então, inclusive, eu falava que queria trabalhar na empresa que ele trabalhava, né? Então, lembro muito disso. Ele me inspirava muito nesse sentido e também no sentido familiar, né? Então, o meu avô sempre teve uma família muito bem estruturada, né? Então, essa questão da família reunida, né? De querer estar com casa cheia, né? Eu acho que eu venho muito dessa infância, né? Natal e Ano Novo, eu lembro que era sempre lá na casa dos meus avós e não era só a família, né? Era quase que o bairro inteiro passava na casa dele. Entendi. Acho que eu herdei um pouco disso dele também. Então, assim, né? Tem essas pessoas como referência, mas empresarialmente falando, a pessoa que começou a me influenciar foi meu cunhado, né? Esposo da Gislande, que é o Hugo de Almeida. Gosto sempre de honrar a vida dele, né? Quando eu estou fazendo um treinamento, porque eu era muito novo e eu lembro que eu fui almoçar com ele num restaurante simples, um PF, né? Mas para mim, eu nunca tinha ido no PF, né? Eu estava no restaurante, eu lembro que eu sentei todo preocupado. Isso com quantos anos, Jali? Isso com 15 anos, eu acho. 15 para 16. Eu sou péssimo de lembrar de tempo, né? Mas eu acho que era isso, 15 para 16. Eu lembro que eu fiquei muito preocupado, né, na postura, na educação, como é que seria. Eu, observador, né, fiquei esperando eles fazerem primeiro e eu só fazia depois que eles fizessem, né? Mas por quê? Porque eu tinha ele muito como essa referência, né? Ele era empresário, já tinha o seu negócio. Depois eu vi que nem estava indo tão bem assim, sabe? Mas aquela coisa, ele chegou lá com um carro, já estava casando com a minha irmã, então um cara muito sério. Então ele me inspirou muito nesse sentido. E depois eu acabei trabalhando com ele. Então o meu início na venda foi meu cunhado, né? Que me inseriu na venda. E depois veio o pai dele, que a gente trabalhou junto num outro negócio também, que aprendi muito com o pai dele, com o Miguel Almeida. E para fechar, eu tive um amigo que foi o amigo que me virou a chave na mentalidade. Porque acho que quando você olha para o antes e depois, né, você vê muitas mudanças financeiras, de resultado, mas acho que o principal que muda, antes de tudo, é a mentalidade. E esse amigo, Luciano Machado, é um amigo que eu perdi assim, um contato, a gente fala muito raramente. De vez em quando, Deus faz aqueles encontros assim, né, inesperados, mas foi um cara que me inseriu a leitura na minha vida. E ele que me emprestou o livro que eu sempre conto na minha história, que é O Poder Sem Limite, do Tony Robbins, que foi assim, uma explosão na mente. E a partir dali eu comecei a assumir um comportamento que acho que foi o que fez começar a mudar, de fato, a minha história. Né? Claro, bem no comecinho ainda, mas ali eu entendi a postura, o posicionamento, os comportamentos que eu ia precisar construir, que eu não tinha, né, para poder me tornar a pessoa que eu gostaria de ser. Então, acho que são essas e o que a gente está falando aqui do teu negócio como empresário, mas vamos dizer aí para quem está nos assistindo, né? Qual foi esse negócio, né? Porque a gente sabe que você hoje, quantas pessoas mais ou menos, você tem noção de quantas pessoas você inspirou nessa trajetória? E aí explica para a gente qual foi esse negócio, né? Vamos dizer, como é que você começou a virar essa chave? Bom, eu saí da borracharia, né, só para fazer uma linha do tempo rápido aqui, né? Saí da borracharia. Sempre fui um cara muito tímido, apesar de repente, hoje não parecer tanto, né? Eu sou mais introspectivo, apesar de falar, mas eu era muito, muito tímido, ao extremo. Eu não conseguia, numa roda de amigos ali, eu não falava nada. Eu era o cara que ficava só rindo e quieto, né? Só que eu saí da borracharia, fui trabalhar com meu cunhado no depósito, onde ele trabalhava fazendo kits de iogurte da Nestlé, e ele vendia isso na rua. Eu só percebi que dava muito dinheiro, né? Porque o depósito vivia cheio de gente, né? Pegando, e eu montava esses kits. E lotava, sei lá, 20 freezers num dia, no outro dia estava vazio. Falei, cara, não é possível, isso aqui vende muito, né? Só que eu não tinha habilidade nenhuma para venda. Aí meu cunhado chegou para ter uma conversa comigo e ele falou, você tem duas opções. Ou você fica desempregado, porque eu estou quebrando, ou a gente vai ter que ir para a rua vender iogurte. Se você topar o desafio, eu te ensino. Eu falei, nunca vendi nada, né? Vamos embora. E aí foi quando eu comecei a me inserir no mundo das vendas. Ali com ele eu entendi o que é trabalhar por produtividade. Era comissão, né? Então quanto mais eu fazia, mais eu ganhava. Então sempre ganhei R$200. Na época o salário era R$400, né? Eu ganhava meio salário.
por causa do meio período da escola. Eu comecei a ter um resultado muito maior, aquilo começou a me dar o gostinho. Sim. E aí eu tive o contato a partir dali, através dele também eu tive o contato. Foi engraçado que ele, com marketing multinível, né? Eu vou falar que foi a minha escola, foi assim, a minha faculdade hoje, né? Você é formado em que, Elton? A faculdade da vida, né? Foi no marketing multinível. Ali você tem bons momentos, você tem momentos de sofrimento, muito sofrimento. E, claro, né? Lidar com muitos líderes, né? Pessoas que tinham resultado me trouxe informações que me ajudam muito no dia a dia de hoje. Mas o meu cunhado, eu lembro como se fosse hoje, né? Eu subi na escada da casa dele, ele passou por mim descendo para ir no pai dele e falou: tô indo ali conversar com meu pai, tem um negócio legal para você. Tá bom. Vindo dele, né? Era a minha referência. Eu já me abri para ouvir. Só que depois eu descobri que ele me colocou com o pai dele, eu entrei pro negócio e ele não tinha entrado. O negócio é tão bom que você não tá, né? Não, ficou se justificando, né? Mas aí depois ele acabou também fazendo o negócio. Mas ali do multinível foi onde veio o conhecimento, né? E adquirir as habilidades para lidar com pessoas, até que chegou de fato no negócio que eu não acreditava tanto, mas foi um negócio que transformou a minha vida. Eu fazia a PVS Brasil, né? Que é a associação, que hoje eu faço lá a parte comercial dela, né? De forma exclusiva. É uma das maiores do Brasil. É a maior do Brasil. É a maior do Brasil. É a maior. Graças a Deus, né? A gente vem se mantendo nesse posto aí há alguns anos já, né? Tem pelo menos uns 8 a 9 anos que a gente vem nesse posto de maior. E faço comercial hoje da PVS Brasil, só que eu fiquei durante muito tempo... Só para o pessoal entender, a PVS é uma associação de proteção veicular. Isso. Né? E que hoje está regulamentada e tem aí um sucesso grande com várias pessoas. Mas eu vou falar um pouquinho mais, acho que tem uma pergunta que vocês vão fazer que acho que vai conectar com isso. Mas é isso, né? Uma associação de proteção veicular. Hoje são mais de 250 mil associados. Porque quando penso... 250 mil associados. Né? Quando eu penso em impacto, né, hoje, eu não penso só no time, né? Porque o associado, ele, de certa forma, também é impactado, né? Com a segurança de não reagir a um assalto, né? De resguardar, né, a sua família. Porque você pensa, um carro que você está pagando financiado, às vezes em 60 meses, que é o que você roda no Uber ali para trazer o alimento para sua casa, você sofre um assalto e você não tem uma proteção, sim, a tendência é você querer reagir, né? Você coloca em risco, né, a sua vida, você, por normalmente o marido, né, ser o mantenedor da casa ali, em risco toda a família, né? Então, sim, acho que eu também olho muito para esse impacto. Hoje, se a gente for avaliar, no geral, a gente está falando de, acho que, mais de quase 1 milhão de pessoas impactadas. Nossa. Pensando em associados, familiares, fornecedores, pessoas que dependem desse negócio, o time, é muita gente, né? Eu demorei a perceber, saber esse impacto, né? Hoje eu fico muito feliz em poder ter feito parte, né, dessa história toda, dessa construção. Eu vou fazer uma pergunta para você que me veio aqui na cabeça. Você tem ideia quantas pessoas, no dia de hoje, falam seu nome e quantas pessoas você mudou a vida? Por exemplo, se você não existisse, como é que seria a vida dessas pessoas? Quantas famílias você mudou? Já parou para pensar nisso? Eu te confesso que vira e mexe, assim, Deus me permite viver algumas coisas que eu fico chocado, sabe? Fico impactado, porque é um crescimento que ele não é assim, né, de uma hora para outra. Sim. Né? Sim. Só com a PVS, né? Se eu for pegar a história toda, eu comecei a empreender com 19, 20 anos. Na PVS. Não, isso na venda porta Na a porta. venda. Multinível. Meu cunhado, eu fui vender iogurte, porta a porta, vendi doce, roupa de cama, fiz de tudo, né? Até chegar no multinível. O multinível, acho que eu estava com 21 para 22 nessa época. Então, se for pensar na jornada toda, são alguns bons anos, né? Para não entregar a minha idade aí. Mas pensando só em a PVS, são 15 anos, né? Então, assim, é uma história construída há 15 anos. Para a gente, é uma coisa que é normal, porque o Elton do ano passado para esse ano mudou pouco, né? Não mudou muita coisa. Quando eu olho os 15 anos, mudou muito. Só que eu fui vendo ano a ano, né? Então, para mim, o ano seguinte é uma coisa natural, porque o crescimento é pequenininho, né? Mas vai virando grande porque é ao longo de uma história. As pessoas que me veem grande de um jeito que muitas das vezes eu não consigo me enxergar. Sabe? E aí, quando vem essas histórias, né, de impacto, de pessoas contando testemunho, isso é o que me move hoje, sabe? Ouvir essas histórias, para mim, me inspira demais. E a cada vez que eu ouço uma, me dá vontade, sabe, dar aquela força. Parece que tu vira um leãozão e quer continuar acelerando cada vez mais, cara. Mas isso aí acho que
é a minha inspiração hoje, é o que me move, né? Meu propósito de vida, poder impactar ainda mais pessoas. É interessante que você diz que você está no comercial, né? Que você é um vendedor, mas quando a gente conversa com o Elton, normalmente, quando a gente vê você trabalhando, inclusive, você não faz venda, você faz relacionamento, né? Assim, acho que pela história que eu te acompanho, já tive a oportunidade de te ver falando em público, se relacionando, não parece um comercial, né? Você conseguiu, acho que atingir o nível máximo nesse setor, porque você misturou o relacionamento completamente nessa parte da venda, né? Fala pra gente o que se tornou a venda para você. Hoje eu brinco, falo que eu vendo sonhos, né? Porque é o que motiva as pessoas a fazerem algo extraordinário, a querer atingir alta performance, ter um objetivo claro, uma meta, um sonho. Então, hoje, eu acho que eu estimulo muito nessa parte mais inspiracional. Mas a venda é um processo, né? Hoje eu falo com o meu time que eu vendo no atacado. Então, esse mês, por exemplo, pelos números, deve ser um mês que a PVS deve atingir um recorde de produção. Está aproximando ali, provavelmente vai passar de 15 mil adesões. É um número que nós já atingimos, mas vai ser um pouquinho mais do último resultado. E eu não fiz nenhuma venda dessa diretamente ligada, né? Só que o meu processo foi eu indo para a rua, eu fui o primeiro consultor de fato. Eu não cheguei e coloquei um montão de gente, não, eu fui. Você foi o 01. Eu sofri o sol quente na moleira lá, né? Ficar todo queimado, colando A3, panfletando na rua, entendendo o processo para poder depois ensinar isso e duplicar. Então, tive várias fases. A fase onde eu era o executor, a fase onde eu comecei a construir o time, aí a fase onde eu formei líderes, onde eu comecei a gerir líderes, onde, de fato, eu saí da venda, vim mais para a parte estratégica, né? Tática ainda, na época, não tão estratégica assim. Aí eu comecei a fazer um projeto de expansão a nível Brasil. Então, foram várias fases. Hoje, eu estou numa fase onde eu fico muito mais gerindo esse time através de alguns líderes. Mas é um processo de venda, né? E lá no nosso processo de venda da nossa mentoria, me fizeram uma pergunta que eu achei interessante. As pessoas, às vezes, às vezes não, né? Sempre. Você tende a olhar muito para o resultado que a pessoa tem hoje, mas você não olha o caminho, né? Não quer viver o processo. Sim. E aí, eu fazendo pitch lá de venda da mentoria, uma pessoa me perguntou, Talto, mas você está falando muito de processo, de organização, de estratégia. Poxa, você tem um time aí gigante, né? 20 e poucas pessoas que você falou num vídeo. Mas eu quero aprender o que você faz para fazer 15 mil vendas. Eu falei, mas o que eu faço é isso. Só que a pessoa, ela às vezes tem dificuldade de se colocar na fase. Essas fases que eu vivi, ela não vai viver essa que eu estou agora já de cara. Ela vai ter que passar por alguma dessas que eu passei. Aí, claro, eu estou ensinando o que eu faço hoje, mas na mentoria a gente vai, né? A gente aprofunda, né, nesse nível para o pessoal poder entender que existem essas fases. Só que as pessoas têm dificuldade de entender que hoje o que eu faço é isso. Hoje o meu processo é muito mais criar ferramentas para esse time, dar direção. Processos. Organização mesmo, gerir um time. Hoje o Teams ele faz a gestão desse time, né? São pelo menos hoje em torno de 10 mil consultores, que todos os meses em torno de 3 mil a 3.500 ficam ativos, né? Porque às vezes o que vendeu esse mês não vende mês que vem, mas em torno de 3.500 ativos e 10 mil no total. Entendi. Agora, eu consegui responder. Muito bem. Agora, vamos lá. Dos seus pilares, família, fé e trabalho. Conta para mim, digamos assim, o top 3. Eu tenho meus valores assim bem estruturados na ordem, né? Na verdade, primeiro, Deus acima de todas as coisas, né? Sem Ele, nem aqui a gente estaria, né? Então Deus acima de todas as coisas. Família. Hoje tem sido saúde e trabalho. Então, eu treino e depois que eu treino, né, eu começo a trabalhar. Esses 2 dias aqui foram intensos, né? Então, eu tenho sido assim bem firme, né, em não negligenciar essa questão da saúde. Tanto que, né, pego uma fotinha minha antes e depois aí. Isso daí a gente tinha até que mostrar. É verdade. O Elton. Agora, pessoal, vou mandar para vocês aí. Isso a gente tem que mostrar porque é incrível, é incrível. Uma foto minha aqui, misericórdia. A evolução. Eu olho para minha esposa assim, obrigado por você ter me aturado. Mas hoje, assim, para mim, os pilares é Deus, né? Em primeiro lugar, família, saúde e trabalho. Eu busco
Durante um período eu fiquei pregando isso, mas na prática isso estava meio desordenado. Sim. Né? E ao longo do tempo, assim, Deus tem me direcionado e me cobrado muito de fato, eu viver isso, né? Sim. Então, hoje, por exemplo, a minha rotina, eu acordo, né, 5 horas da manhã, depois da viagem, estou acordando 4 horas da manhã todo dia. Durmo às 9, acordo 4 agora, né? 4h30. E a primeira coisa que eu faço depois da minha higiene pessoal é meu devocional. Vou, me tranco no quarto, oro, leio a Bíblia, faço meus estudos. Tem a minha live lá todo dia, faço no Instagram. Conecto ali. A sua live é às 6h30, né? 6h30 da manhã. De segunda a sexta. E, pessoal, só para vocês De entenderem... segunda a sexta, 6h30. Só para vocês entenderem, esse podcast não está rolando de tarde, esse podcast aqui não está rolando de noite, esse podcast aqui está rolando 6h30 da manhã. Porque a pessoa aqui que não está aqui, ela é uma pessoa muito atarefada e, graças a Deus, conseguiu um tempinho na nossa agenda, na agenda dele para estar aqui com a gente, né? Agora, deixa eu te perguntar uma coisa. Mas deixa eu voltar aqui rapidinho. Deixa ele... A verdade, desculpa, o TDAH fez... Somos dois. Tô tomando o Vivancen. Melhor, hein? Conhece esse? Conheço muito bem. Melhora bastante. Você tem TDAH? Eu fui descobrindo que eu tenho muita dificuldade de focar numa coisa só. Se bobear, às vezes eu estou numa reunião e eu tenho que me controlar para poder... Mas vamos lá, vamos voltar aí. depois a gente fala sobre isso. Assim, hoje eu considero, né, Gabriel, eu tenho bastante compromisso, né, mas a minha agenda ela não é muito, é porque eu busco compor tudo isso. Sabe? E aí acaba que às vezes tem 1 ou 2 reuniões no dia, tem dias mais acelerados, mas nem sempre é assim. Mas eu busco ter uma gestão do tempo, né? Então, as reuniões certinhas para cumprir os compromissos com todo mundo, né? Como eu estava devendo essa visita aqui, né? Aí veio o convite da gravação, eu falei, 6h30, é o horário que dá, né? Mas eu acordo e depois que eu acabo meu devocional, meu filho já está acordado, então aí entra a família. Eu não tinha, isso estava desorganizado. O que eu fazia? Eu ia treinar. E aí, quando eu voltava, o meu filho já estava na hora de ir para a escola, aí à noite volta naquela correria, você já está cansado, né? O nível de entrega não é mais o mesmo. Eu funciono muito pela manhã, à noite eu já estou assim, com a bateria descarregando. E aí eu vou jogar futebol, vou andar de bicicleta, vou fazer alguma coisa com ele, volto com ele, dou atenção à minha filha, almoço em casa, deixo ele na escola. Depois que eu deixo ele na escola, aí encaixo o treino no horário ali e depois começo as reuniões, trabalho, né? Então, assim, eu comecei, de fato, ordenar isso ali, seguindo essa ordem, né, na minha vida. Então é isso, Deus, família, saúde e trabalho. Muito bom. Esse é o segredo também do sucesso, a disciplina e o planejamento, né? Porque a gente está falando sobre os pilares que você tem, sobre essa organização, mas isso traz sucesso, né? A pessoa que não tem planejamento, e aí a gente está falando sobre planejamento incluindo família, incluindo tudo, ela acaba não conseguindo visualizar o que ela quer e onde ela quer chegar, né? Eu acho que você sempre teve esse olhar de onde eu quero chegar, né? Assim, pelo que eu conheço do Elton, eu vejo que todo ano você se organiza de uma maneira e você coloca as suas metas e você transfere essas metas para o seu negócio, né? Eu acho que, mesmo você, quando não tinha estudado todas essas ferramentas que a gente tem hoje em dia, né, eu acho que você já tinha isso em mente através da própria venda, né? A venda, eu acho que a necessidade da venda, a necessidade de estar na rua, te trouxe esse olhar, né? Conta para mim o que hoje é o planejamento para você, Elton. O Paulo Vieira uma vez trouxe um dado num podcast, acho que foi um corte que eu vi de vídeo dele, falando que ele fez um estudo e a estatística é assustadora. 90% das pessoas que não têm resultado porque simplesmente não sabe o resultado que quer ter. Não tem metas claras, né? Não tem um sonho, né, definido, não sabe onde quer chegar, né? As pessoas deixa a vida me levar, né, e vão fazendo, paga a conta, paga boleto e vive de uma forma automática. E quando eu venho para o meu time hoje, internamente, né, eu vou batendo um papo com o pessoal, percebo que isso, de fato, é real. As pessoas trazem muitas dificuldades, poxa, eu não estou conseguindo fazer isso, e isso. E, normalmente, eu vou chegar no planejamento, tá? Não me perdi, não. E, normalmente, isso são só desculpas. São só conversas internas da pessoa, ela se enganando. Eu estou fazendo isso. Quando você aprofunda, você percebe que a pessoa não está fazendo nem 10% do que ela precisaria fazer para ter um resultado que ela nem sabe que ela precisa ter, né? Que ela fica muito de forma fugiu a palavra, intrínseca, né? Ela não tem aquilo ali claro, desenhado.
E aí eu percebo que todo mundo precisa sempre o quê? A conversa com a maioria das pessoas quando fala de resultado. É voltar lá no princípio, no início. Existe um passo a passo que você precisa seguir. E se você não seguir, se você negligenciar, em algum momento isso vai te pesar. Durante muito tempo, eu não tinha metas claras. Mas eu confesso que eu consegui construir um resultado que era relevante mesmo sem ter. Mas chegou uma hora que travou, bateu no teto. Você podia não ter metas bem definidas, mas você sempre foi uma pessoa muito determinada. Sim. Você sabia onde você queria chegar, de alguma forma. É porque no começo as minhas metas elas não eram assim de cifras, né? Eu queria pagar conta, gente que eu devia. Então, não deixava de ser uma meta. Não era tão boa e tão positiva, né? Tipo, querer uma conquista, alguma coisa assim, mas era se livrar, né, dos pitbull, né, que eu falo, que estava no meu calcanhar ali, me atazanando a minha vida. Né? Então, isso me moveu no começo. Só que chegou um momento que eu comecei a crescer, a conquistar, e eu percebi que eu entrei numa zona de conforto. Foi, acho que é a primeira vez na minha vida que eu entrei na zona de conforto. Mas por isso, porque eu conquistei um resultado que não era nem tão relevante quanto é hoje, mas para o Elton, que era naquela época, era muita coisa. Assim, tipo, era, sei lá, 6 vezes mais o melhor resultado que eu já tive na minha vida. Então, eu já tinha comprado um carro ali quitado, já estava melhorando, já estava morando num lugar melhor. E aí eu comecei a procrastinar pela falta de um próximo objetivo. A maioria das pessoas, elas erram nisso. É onde que entra o planejamento nisso? Nessa questão de falta de metas, de não ter sonho bem definido. Porque o teu planejamento e a rotina que você vai montar, ela está muito baseada, né, onde você quer chegar. Então, você comentou, né, hoje que eu desenho o ano e delego para o time. Mas tudo isso começa baseado numa meta e num objetivo. Né? A gente, quero atingir esse número, esse resultado. A meta é essa para esse ano. E aí, a partir da meta, é que você consegue pensar na estratégia. A partir da estratégia, você desenha um planejamento. Do planejamento, cria uma rotina. E aí você começa a delegar para o time. Mas se você não tem a meta, a maioria das pessoas se sentem perdidas. Né? Quando você conversa, e não é só no meu negócio, em qualquer negócio. Puxa, cara, eu estou fazendo e não tem resultado, tá, mas aí você começa a fazer 3, 4 perguntinhas básicas, a pessoa já não sabe te responder. Eu já sei que falta ela ter um objetivo claro e definido. Assim, as pessoas não seguem muito esses princípios à risca. Né? Acho que é muito importante. Né? Todo empresário, todo empreendedor tem que começar o ano com isso de forma muito clara na mente dele. Né? Porque isso facilita tudo. Eu tenho uma agenda aqui, como você brincou aí, lotada, né? Mas é tudo pautado. Hoje, eu vim para cá e recebi uma mensagem. Poxa, estou com um negócio assim, 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 queria conversar contigo. Se for uma pessoa assim que faça sentido eu ouvir, mesmo que eu sei que não vou fazer o negócio, eu ouço pela pessoa. Mas eu já sei que isso aqui para mim não faz nem sentido estar na minha agenda, porque vai ser perda de tempo. Não tem como incluir outro negócio hoje no meu processo, né? Porque vai me atrapalhar, vai me tirar do foco. Sim. Mas eu só consigo saber disso porque eu tenho esse Você processo. tem tudo desenhado já. E assim, eu sei que ao longo do tempo você foi fazendo diversos cursos. Só para o pessoal saber, não foi só assim, Deus iluminou e ele foi aprendendo. Não. Eu sei que o Elton ele sempre foi se especializando, sempre fazendo... Eu acho que foi mais de 1 milhão investido. Aí, ó. Mais de 1 milhão investido em conhecimento. Em mim e no meu time, né? Em você e no seu time também, porque não basta só você crescer, você tem que também capacitar aqueles que estão do seu lado. Teve com a gente, não teve? Sim. Eu passei uma temporada lá com o Elton, por isso eu sei, prestando um serviço lá para ele. Digital, né? Eu fiz um de digital lá em São Paulo, maravilhoso. Ele investe no time, assim... Tem que investir, né? Para todo mundo falar a mesma língua, né? Senão acaba ficando uma coisa desconexa. E o poder da terceira pessoa é muito mais poderoso, né? Você tenta vender uma ideia, não é a mesma coisa de que você pegar a pessoa e colocar para ela ver junto contigo. Ter experiência, vamos embora lá, ó. E assim, pensando dessa forma, eu sei que você é mentor, que você mentora várias pessoas, você dá palestra, você dá cursos. Da onde surgiu essa motivação? Acredito que seja depois de toda essa trajetória e visualizando como as pessoas ao seu redor, empresários, amigos, estavam se comportando de acordo com até essa explicação que você deu, né? De falta de planejamento e tudo mais, eu acredito que isso tenha te motivado a entrar nessa parte de consultoria. Me fala um pouco sobre isso. Sim. Mentoria, desculpa. Na verdade é tudo, né? É imersão, é mentoria, consultoria. Tudo depende da necessidade do cliente, né? Do tempo que vai se dedicar. E se faz sentido para a gente também, né? Hoje a gente tem focado muito em imersões e em mentorias, né? Até por questão de ter mais escala, de alcançar mais pessoas e o tempo dedicado.
Assim, hoje é um negócio que além do resultado, né? Para mim o resultado ele é a ponta lá. Hoje, por exemplo, eu tenho muito mais dado atenção através do Teams para parte do meu time lá na PVS, que é um time que eu nem tenho resultado mais financeiro, né? Dentro do nosso processo, né? Existe algumas particularidades que tem um momento que eu deixo de ganhar. Só que são pessoas que são engajadas, são pessoas que querem vencer, né? Então, assim, eu não foco no resultado, eu foco na pessoa. Acho que essa pessoa crescendo, ela de alguma forma ela vai acabar influenciando alguém que eu tenho resultado. Eu tenho aquela crença que no final Deus sempre vai fazer a conta fechar, né? Então, a mentoria veio também muito com esse foco, né? De você perceber a necessidade em empresários, em pessoas. Hoje nosso tempo é escasso, né? A agenda é cheia. Então, não dá para você ajudar todo mundo que você gostaria de ajudar. As pessoas falam, mas por que não ajuda de graça, né? Vai lá no meu Instagram que tem um montão de conteúdo de graça. Eu faço live todo dia, não cobro nada, não cobro R$1. A gente precisa cobrar porque tem um tempo dedicado ali. Mas está muito atrelado a propósito, né? De transformação de vida, de poder impactar outras pessoas. Né? Acho que assim, eu olho para a minha vida e eu estava lá na viagem com a esposa e eu falando para ela, mas a gente não pode nunca deixar o que a gente vive hoje se transformar em normal. Porque não é normal. Né? Há 15 anos atrás eu estava vendendo iogurte porta a porta. E hoje a gente poder viver o que a gente vive, né? Assim, me gera um sentimento de muita gratidão. Né? E acho que é um pouco de você poder retribuir isso, né, para outras pessoas, de você poder ajudar a fazer com que outras pessoas tenham o mesmo destravar que você teve, né, para que ela possa também crescer. E acho que assim, causar esse impacto que eu causo para dentro do meu time de forma de graça, entre aspas, porque eu ganho porque eu tenho um resultado no time, né? Mas eu dou a informação e não cobro por isso. Mas reverberar isso para o mercado, né? Compartilhar, por que não, né? Se tem tantas pessoas hoje querendo crescer. E eu percebi, Gabriel, que eu investi, por exemplo, R$300 mil, quase R$300 mil numa mentoria, no acompanhamento de um ano, que eu não consegui implementar o que eu precisava implementar em um ano. Você quebrar muita cabeça, sabe? Transformar o TDAH, né? Transformar aquele conteúdo de forma didática e aplicar. Eu demorei muito para fazer. Só que depois que eu descobri o processo, para mim ficou mais fácil explicar e eu consigo simplificar esses 300 mil aqui de uma forma muito mais sucinta e aplicável no negócio da pessoa. Sabe? Então, por que não, né? Fazer com que a informação seja mais simples, chega para um nível que de repente não consegue, às vezes, pagar esses 300 caras. E deixa eu te fazer... Tudo bem. Pensando aqui nas dificuldades dessa trajetória, né? Porque a gente sabe, hoje você é um empresário de sucesso dentro do setor, né? Hoje não é dentro só da proteção veicular, a gente está vendo que você virou um mentor, você mentora vidas, né? Empreende pessoas, outros segmentos. Negócio, empreende outros segmentos, mas teve dificuldade, né? Bastante. Então, queria saber de você sobre essas dificuldades, porque para chegar até aqui, é isso que você falou, as pessoas às vezes não querem passar pela trajetória. Às vezes nem é necessário passar por uma trajetória de muita dificuldade, mas eu quero entender quais foram os desafios que você enfrentou aí nesse processo do consultor número 1, né? O cara que tinha que ir para a rua para vender, né? E tal. Imprimir panfleto, né? E abordar, né? Abordar. Eu sei que, como consultor na PVS, eu acho que você tinha que ir para os sinais, né? Sim. Para o sinal. A prospecção ali inicial era eu que fazia, né? Porque o vendedor, né? As pessoas às vezes não conseguem entender como que forma um time igual da PVS. Me perguntam, você precisa ir lá viver o que eles vão ter que viver para você saber ensinar, né? Porque no começo eu nem me considerava líder. O que eu fazia? Eu buscava ter uma postura íntegra, de ser justo com todo mundo, tratar todo mundo de forma igual, e eu só ia para a rua, eu tinha resultado, eu tinha o melhor resultado do meu time. Eu sempre fui muito competitivo, né? Então, eu queria me manter como o melhor, mas para ser exemplo, né, para essa turma. Então, fazia um número de contratos que o segundo ficava na metade do que eu fazia. Então, eu tinha autoridade para falar. E aí, quando a pessoa tinha dificuldade, eu falava, vem comigo que eu vou te ensinar. E aí fui formando pessoas, né? Quando eu vi que estava um negócio gigante, aí eu falei, caramba, eu preciso aprender a liderar isso, né? Porque o negócio tomou uma proporção que eu não esperava tanto, né? Mas, assim, as dificuldades acontecem até hoje, né? Porque... se Deus tem mais, eu quero mais. Então, eu não paro. Claro que não é aquela coisa assim a qualquer custo, né, e de você negligenciar essas estruturas ali, né, esses valores que eu coloquei, mas eu estou sempre buscando avançar e crescer. E todo crescimento, todo novo nível, ele imprime novos níveis de dificuldade, né? Novas coisas que você vai ter que aprender. Eu acabei de fechar agora a mentoria, onde eu vou ter uma pessoa me acompanhando uma vez por mês, né, para fazer alguns ajustes finos comigo, uma pessoa de mercado.
Assim, você está sempre tendo que buscar e entender onde você tem que ajustar. Eu tô começando a jogar um nível de jogo novo que em algumas partes eu estou me sentindo um pouco perdido. Eu falei, calma, eu preciso de alguém, né? E aí peguei uma pessoa de mercado bem estratégica mesmo para aquilo que eu sei que eu preciso para avançar. Então, assim, é uma dificuldade que eu estou enfrentando agora, né? No processo de gestão. Mas você, em algum momento, lá atrás, em algum momento você já sentou assim, com a Carla, sua esposa, olhou e falou assim, tá difícil. Não sei como é que vai ser. De guardar. Homens que tem essa coisa, né? O homem, ele segura um pouco o problema até quando não dá mais, né? Eu segurava também. Então, eu tentava não passar isso para frente. Chorando ali as minhas mágoas com ela, não, né? Principalmente porque eu estava no início do casamento, né? Então, tinha que resguardar a relação, né? Não podia falar a maluquice que eu fazia para ela. Mas uma primeira situação, né? Que foi onde, assim... A gente tem muitas viradas de chave ao longo da nossa trajetória, né? Isso foi uma virada de chave que eu tive, porque eu estava tendo um resultado ali equilibrado, você sempre acha que está fazendo tudo o que pode, mas sempre você pode mais. E aconteceu algo que eu saí dessa situação e falei, não quero viver isso nunca mais na minha vida. Que eu fiz a besteira de pegar um dinheiro com a agiota. Peguei R$1.000 na época. Paguei no mês seguinte 100%. E aí, né, autoconfiança, caramba, e no mês seguinte deu um aperto de novo. Eu falei, eu paguei, né, vai dar certo. Peguei 2.000. Isso virou 30. 30 mil? Juros, eu não conseguia pagar, cara. R$2.000, incrível. Nossa. Não conseguia Os pagar. 2.000 viraram 30? Viraram 30 mil. Isso porque eu fiz um acordo, falei, cara, não estou conseguindo te pagar. É juros, e eles vão de forma proposital, né, te apertando ali para você não conseguir pagar mesmo, e eles vivem dos teus juros. E aí eu fui apertando ele para fazer um acordo, e ele fez esse acordo e ele triplicou. Eu falei, preciso encaixar nisso aqui, porque eu não quero ficar te contando história, eu quero te pagar. Foi depois dessa experiência que eu tive, né? Qual foi a experiência? Eu estava saindo, a minha esposa não sabia, né? Era um cara da região, morava na Ilha do Governador na época, o bairro Bancários, e ele era de uma comunidade. Eu conheci ele através de um amigo de uma comunidade ali, então pensa, negão, 2 metros de altura. Nossa. É assim, você não conhece o cara, né? Então, até você conhecer, que depois a gente virou amigo, né? Um cara que ficava torcendo pelo meu sucesso no Facebook, cara, muito legal isso. Até eu descobrir, né, que ele era um cara mais tranquilo, né? Eu fiquei com muito medo das reações. Sempre tem ameaças, né? Aquela falazinha assim, sem ameaçar, mas você já entende, né? Um pinga-letra, né? Não é um aviso. E aí eu ficava tentando postergar, e até ter um resultado, até que não deu. Eu saindo com a Carla para visitar os parentes nossos. Quem desponta na esquina da rua? Ele. Nossa. Eu não podia entrar no carro e sair. Que ia ficar feio, né? Depois, como é que eu ia falar para ele? Ele me viu e entrou no carro e saiu. E eu também não queria falar com a Carla. Meu irmão, que situação. Ali a barriga gelou, cara, não sabia o que fazer. Eu falei, amor, vamos aqui em casa rapidinho, só para me resolver uma coisa, vamos dar mais uma meia horinha, a gente sai daqui a pouco. Inventei alguma coisa na hora assim, não falei mentira, né? Mas eu tentei dar aquela postergada. E aí eu desci, falei com ele rapidinho, dispersei ele, e aí voltei e fui embora. Eu fui no carro da minha casa, da Ilha do Governador, até Duque de Caxias, sem dar uma palavra no carro. Pensando, falando, Deus, eu não quero viver isso mais. Aí foi quando eu voltei e fiz toda essa negociação, consegui pagar ele muito mais rápido do que foi, virou meu amigo, né? Depois, no final, ele viu que eu, de fato, estava passando por um momento difícil. Mas esse foi um momento difícil, que eu tive uma virada de chave. No marketing multinível ainda, a minha sogra que me fez lembrar disso, eu nem lembrava. Marketing multinível, a gente tinha uma estratégia e ensinava isso no treinamento, porque chega muita gente quebrada, né, para fazer multinível. E na época o padrão era usar terno. Hoje está mais despojado, mas tinha que usar terno. E terno, né, não tem um custo tão baixo assim. Na época, então, era mais alto ainda. Eu não tinha resultado. Não tinha um terno, que eu usava ele o ano inteiro. E eu só trocava a blusa de baixo e a gravata. Isso já é uma história triste, né? Para contar. Eu lavava esse terno ali, porque assim, eu sempre trabalhei muito para tentar acertar, então às vezes no final de semana eu não trabalhava. Quando que lavava o terno, né? Então tinha que parar 2 dias para dar tempo de secar, né? Porque o terno tem aquelas coisas internas ali que demora mais. E não dava nem para colocar na lavanderia, né? Não tinha condições. Não tinha condições, né? Secar, não tinha. Eu nem sabia que existia isso. E aí já era uma história triste para contar do terno, né? Mas eu tinha um sapato, cara, meu, que furou. Eu não tinha dinheiro para comprar outro sapato. Estava apertado, devendo cartão de todo mundo, de sogra. Cara, multinível, para você tentar acertar, você faz umas loucuras. Eu fiquei devendo cartão de todo mundo, comprava produto, tinha produto em todo lugar da minha casa.
É assim, né? Não é o multinível que é ruim, eu que fiz errado, né? Então, assim, eu acho o multinível um negócio fantástico para quem está começando. Mas tem a PVS também, que é melhor ainda. Mas eu fiz muita besteira, né? E chegou ao ponto de eu não ter como comprar um sapato, né? Um calçado. E eu peguei uma folha de papelão e coloquei dentro desse sapato. Minha sogra viu, né, fazendo isso. Ela conta isso. Ela contou isso. Lembra do sapato? Eu não lembrava. Eu tenho trabalhado num projeto de um livro, né? E ela que lembrou dessa história, né? Eu nem lembrava, a gente conversando sobre esse projeto. Ela falou, tem que colocar lá. Então, um sapato furado. Eu ia para a reunião e quando chovia, entrava água, chegava com a meia molhada. Então, essa foi uma dificuldade também. Minha sogra já colocou carne no congelador várias vezes sem eu saber, porque apesar de estar duro, quebrado, era orgulhoso demais, né? Então, não dava o braço a torcer, não queria ser o cara que, de fato, né, mantinha a família, mas não estava conseguindo, né? Então, a esposa chorava as mágoas para a sogra de vez em quando ia lá e botava uma carnezinha no congelador. Então, assim, foram muitas dias. Eu teria, acho que, muitas para contar. Dizem que assim, para você ser um empresário de sucesso, você precisa quebrar alguma vez, né? Para você renascer. Você já quebrou? Assim, fora do sentido da dificuldade, digamos. Chegou uma hora que você sentiu assim, eu tô legal aqui. Aí, de repente, quebrou. Quebrou. Eu montei negócio próprio no iogurte, montei negócio próprio com venda de doce porta a porta. Todos esses fui quebrando, né? Depois, no multinível mesmo, eu quebrei algumas vezes, né? Porque as pessoas, às vezes, não enxergam o multinível como negócio, mas é um negócio, né? Precisa ter gestão, né, do seu caixa, você tem um investimento ali na sua rotina diária. Né? Quebrei, acho que pelo menos umas 7 a 8 vezes até chegar no negócio que ia me fazer ter o resultado, né, que eu tenho hoje, que é a PVS. Né? Hoje, ela me proporciona investir em outros negócios que depois do resultado eu também já quebrei em outros negócios, né, que não deram certo. Eu costumo dizer que o sucesso, né, não tem uma linha reta. Né? Quando a gente faz coach, né, fala ponto A, ponto B, né? E faz aquela linha reta. Se fosse reta, seria maravilhoso, né? Mas não é. O Flávio Augusto deu um exemplo uma vez que eu achei muito interessante. Né? Ele fala sobre o nosso eletrocardiograma, né? Quando você vai fazer o eletro, né? Teu coração ele sobe e desce, sobe e desce. Isso é a vida, né? Eu comentei isso ontem, cara. Desce. A vida é isso. Se está estabilizado, você está o quê? Você está morto. Então não tem momento de tranquilidade. Sempre você vai estar assim, né? E eu falo com o meu time, né? Chegou um tempo que algumas pessoas do meu time ficou, cara, mas você fica tentando vários negócios. Eu falei, não, você não entende que eu só acertei na PVS, que é onde você está hoje, e tem resultado, porque eu tinha errado várias vezes. E para eu acertar um próximo negócio, eu vou ter que continuar errando. As pessoas têm medo de errar, né? As pessoas têm medo de quebrar. Então, essa é a próxima pergunta que eu ia te fazer. Hoje em dia, olhando para o mercado com a sua experiência, qual é o principal erro que um empreendedor comete ao iniciar um negócio? Principal erro. Olha, quando eu penso nisso, eu penso em várias coisas. É até difícil de falar um principal erro, né? Mas assim, eu acho que um principal erro, eu volto lá naquela resposta, né? É de não ter um planejamento claro, sabe? Pelo menos ter um negócio. Eu acho que o bem feito é melhor do que o mal feito e feito. Né? Ali na hora, assim, você ficar planejando. É melhor do que o bem feito e você ficar postergando. Então, assim, eu fui o progresso e ordem, né? Eu fui o inverso da bandeira do Brasil, né? Como o Marcos Marques diz. Eu fui fazendo, fui organizando no caminho. Então, eu não sou muito adepto dessa coisa de tu começar já 100% organizado, não. Mas eu acho que o empreendedor ele precisa ter com muita clareza aonde ele quer chegar. E acho que as pessoas começam um negócio assim de forma inspirada em alguém, porque viu alguém dando certo, aí quer copiar. Acho que você ter esse caminho bem definido na sua mente te dá 50% de chance de você, né, ter sucesso. E perseverar, né, cara? Não desistir. As pessoas desistem. Eu vejo muitas pessoas desistindo no momento que ela está quase chegando no resultado. Sabe? Ela bateu cabeça, quando parece que as coisas vão dar certo, a pessoa desiste, ela não espera o momento, ela cansa. Então, assim, não desistir. Elton, o que te trouxe a ter o resultado que você tem? É isso, cara, não desistir. Eu não tinha conhecimento na época, não tinha dinheiro para investir, não tinha mentor para me direcionar, né? Eu tive ali o Miguel, o Hugo, mas depois eu fui viver minha carreira solo e teve coisas que eu tive que aprender sozinho, né? Perceber a necessidade, buscar o conhecimento e batendo cabeça, sabe? Errando, perdendo dinheiro, mas sempre persistindo, nunca desistir. Deu errado. A constância, né? Deu errado, as pessoas falam para você desistir. As pessoas falam, cara, vai arrumar um trabalho de carteira assinada, vai fazer um concurso público. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu falo, cara, eu acredito que vai dar certo. Eu ia insistindo, saía, trocava de negócio. Não, é isso, é você
decidi um caminho, vou empreender e ir até dar certo. Não tem plano B, né? Não tem plano B. É não ter plano B, né? Acho que é isso, resumindo. Não, e o Elton, que a gente conheceu lá atrás, a gente está falando aqui aleatoriamente, até porque é um papo aleatório mesmo, a gente vê um Elton que no shape, né? No shape. É verdade. No shape. Acho que a gente tinha que mostrar essa foto aqui. Vamos mostrar. Era outra pessoa, né? Uma pessoa completamente diferente a nível de exercício físico, de mentalidade, de expressão, de dedicação. E hoje é um cara que é um investidor em outros negócios, né? Você investe em outros. Sim. Hoje em dia ele pode investir, né? Além dele ter conquistado, não vou falar aqui cifras, né? Porque nem sei as cifras, mas são muitas cifras. Além disso, ele pode dar para a família um conforto. Você tirou a sua mãe, como você falou, sua mãe. Hoje você consegue ajudar a família, não só a família do núcleo ali, mas a família além, ajuda outras pessoas no espelhamento. Você considera, assim, você hoje, onde você quer chegar? Você já chegou num sucesso aí, né? E você diz que você é uma mente inquieta, né? E eu acho que esse é o segredo um pouco, né? De ser a mente inquieta. O cara que para de sonhar, para de viver. O cara que para de criar metas, para de viver, entra nessa zona de conforto, né? Assim, chega num momento, né, de que os sonhos e metas, eles vão ficando mais ousados, né? Então, assim, tem coisas que eu não considero muito sonho, eu acho que é um objetivo, né? Tipo, ter um exemplo, né? Um relógio específico de uma marca. Isso é uma questão de tempo, eu sei que eu vou conquistar. Então, eu nem coloco isso como um objetivo. Então, se eu for pensar em objetivos, né, em metas que me impulsionam, são coisas, às vezes eu não gosto nem de compartilhar, né, porque são coisas muito surreais, assim, eu sonho muito, muito alto, muito né? Ousado. Mas hoje o que me move mesmo, sabe, e o que me faz continuar caminhando, né? Se eu falar, Elton, poxa, qual que é o seu próximo passo? Eu quero continuar, e sem demagogia, sabe, eu quero continuar transformando pessoas. Hoje todo negócio que eu monto, e tudo que eu busco fazer, eu sempre busco atrelar esse propósito, sabe, de transformação. É transformação financeira, mas a transformação ela também tem outras áreas, né? Porque hoje quando você pega o meu time, você percebe sempre as pessoas que têm sucesso, que conseguem engajar com a gente, são pessoas que tiveram transformação. Não só a vida financeira reflete o pessoal, reflete o familiar, reflete o espiritual. Então são pessoas que foram transformadas nessas áreas. E eu sempre enxergo os meus negócios como uma ferramenta para fazer isso. Então, hoje eu tenho um novo negócio que eu comecei tem mais ou menos uns 3 meses, que a gente vai startar ele agora, fazer um lançamento, que vai pelo mesmo caminho, recorrência, construção de time. Já pode falar qual é? Não pode falar. É um produto na área de saúde. O nome da empresa é Acessa. Já tem até aplicativo, a galera já consegue usar já. Legal. Só que eu ainda não fiz aquele movimento forte, né? Sim. A Minotouro vai ser o nosso garoto propaganda, então bacana. Vai vir um produtinho legal aí para a gente pôr no mercado. Então, vai ser um produto que vai pelo mesmo caminho, sabe? As conversas entre eu e o sócio que vai cuidar do comercial lá, porque eu tenho muito essa coisa de eu tenho 5 negócios hoje rodando em paralelo, mas a minha cara sempre é a PVS Brasil. Entendi. Eu foco em uma coisa, Sim. sabe? Eu tenho pessoas que tocam esse negócio comigo. Sim. E eu faço reunião de alinhamento. É o não ter o plano B. Tem empresários que já começam pensando no plano B, né? Não dá certo? Não, tem que dar certo. Sim. Tem que dar certo. Então, tem que ter foco, né? Mas eu tenho como um objetivo de vida de transformar pessoas, e eu entendo que isso vai ser a consequência. Se eu for falar de cifras, de valores, eu tenho o resultado de ter um determinado valor, eu quero atingir essa meta de um valor por mês. Eu tenho um carro, né, dos sonhos, que eu tenho o objetivo de comprar. Eu tenho a casa dos sonhos, que eu moro bem, mas se eu for pegar lá no primórdio, aquela que eu botei no caderno dos sonhos... Você pode falar que... Mercedes, eu gosto muito de carro, mas você pode falar o carro? Carro? Eu gosto de carro esportivo, Gabriel. Eu não sou aquele cara que fala que sabe quantas válvulas tem. Não sei nada disso. Eu compro o carro pelo design. Pelo design. Eu vou lá e compro. Eu já tive Porsche, já tive Jaguar. Eu fico transitando, não tenho uma marca específica, sabe? Eu gosto muito de Porsche, mas um amigo falou uma coisa comigo da Mercedes que eu achei que fez sentido. Então, assim, quando eu for comprar, eu tenho a média de valor que eu sei que custa um carro desse, eu vou lá. Tem que ser um esportivo e conversível. Eu lembro que eu filmei você... Nossa, foi uma cena... Tem uma marca que é bem legal, que poucos conhecem no Brasil, que é Aston Martin.
Tem carros maravilhosos. Depois Sério, vou pesquisar. Eu lembro que uma vez eu filmei o Elton, gente. Você não tá entendendo. Foi cinematográfico. Foi você com... Foi um quase Porsche, um não foi toque. vermelho? Não, foi um Puma. Foi um Puma? Azul? Foi Jaguar. Foi um Jaguar que você Foi naquele tinha. evento aqui do Rio, né? Foi. Verdade. O Elton simplesmente, pessoal, inventou a ideia de, durante um evento, entrar acelerando com Jaguar lindo, todo envelopado, Lindo, dentro lindo. do evento, com mais de quantas pessoas que tinham dentro daquele evento? 1.500. 1.500. Mais de 1.500. Do nada, Logística. abre a porta e começa. Aquele evento reverbera até hoje, o pessoal ficou louco com aquilo ali. Cara. Muito E o bom. Gabriel teve a ideia de vir acompanhando com drone. Com drone, né? com Vir carro de acompanhando mala aberta. com Como sempre, drone. boas ideias. Veio- Aliás, pessoal, olha só, eu preparei uma surpresinha pro Elton. Eita. A gente estava falando muito de passado. Luiz, por favor, joga aqui na televisão. Caramba. Olha só isso aqui, Olha pessoal. só. Quem é esse cara? Quem é esse cara? Eu não conheço. Olha o terninho. Feinho demais, né? Cara, isso aí faz quase 10 anos. Tinha má papada que panturrilha. E aquele escudo ali da PVS, o Gabriel teve né, a história dele. Ele produziu o primeiro escudo que ficou num escritório do Elton na Zona Norte do Rio. Lembra aquela... Eu preciso compartilhar, que eu nem sei se você tem essa ciência, né? Mas esse escudo fez tanto sucesso, o formato que a gente fez, né, lá, que ele é copiado até hoje. Sério, cara? A maioria dos líderes tem um escudo desse na casa deles, cara. Na Que casa, maneiro, só botando na área gourmet. Do mesmo jeito, né? Hoje, claro que o pessoal começou a dar um jeitinho de fazer mais barato e tal. Sim. Mas Pô, mas naquela época... E reverberou desde o Norte Shore. Não, naquela época não tinha Os como maquinários fazer. de hoje. Eu catei alguma coisa pra gente sim. conseguir fazer Para daquele você jeito. ver como é que as coisas viram âncoras, né? Viram símbolos, né? Esse Muito escudo forte. é um escudo que hoje, para muitas pessoas, é um símbolo de O pessoal tatua botar, no corpo. não, Caraca. de botar comida na mesa da família, né? Muitos- Aniversário da criança com bolo da PVS. cara. E ó, você lembra que uma vez, pessoal, só para vocês entenderem, o Elton chegou para mim e falou assim, cara, eu tô muito chateado porque a gente alugou um hotel para fazer o evento da PVS. Importante que foi num almoço, Foi hein? no almoço. Tanto que ele brinca até hoje, que assim, ó, É. vamos fazer um almoço, Gabriel, vamos almoçar. Quero arrancar boas ideias. Um investimento baixo. É só pagar o almoço, Gabriel. Só pagar um almoço pro Gabriel. E aí ele chegou para mim, pô, cara, tô muito chateado. Eu não lembro, acho que era Encontro a PVS, uma parada... Foi um descanso da liderança, né? Descanso da liderança. Ele chegou pra mim e falou assim, cara, eu aluguei um hotel, só que eu cheguei lá, o hotel não deixou eu customizar nada. Não tem como eu customizar. E como é que o cara vai chegar lá e vai saber que é da PVS? Aí eu pensei, eu falei, pô, ele faz muita palestra. Se ele faz muita palestra, ele tem projetor. Aí eu cheguei pro Elton e falei, você tem projetor, cara? Ele, tenho. Eu falei, tem tripé para segurar projetor? Tenho. Eu falei, tem piscina no lugar? Ele tem. Eu falei, irmão, manda alguém fazer o escudo da PVS girando e joga no espelho d'água. Ele vai dar bom? Eu falei, vai dar bom. Pode tentar. Claro. Cara, ficou incrível, pessoal. Foi a partir dali que ele começou a confiar no pai, entendeu? Só que as minhas reuniões é sempre no almoço. A Giane proíbe. Aí eu passei a falar assim, olha só, todo almoço agora eu tenho que ir, tá? Vamos limitar depois do isso aí. orçamento, Depois do orçamento. Que nada, desde então surgiram muitas ideias, muitas trocas, né? Assim, são trocas afetivas, comerciais, trocas de confiança. E é o que a gente fala que a nossa relação assim com o Elton sempre foi uma relação de engrandecimento. Que eu acho que é o sucesso das trocas, né? A troca de engrandecimento, da gente pensar. A gente hoje aqui, ele entrou aqui, eu já tive ideia. É verdade. Elton já entrou aqui, já falou uma coisinha ali, eu já pensei assim, opa, né? Que a gente fala, né? Os sinais estão aí. Você pega ou não pega, né? E Deus está sempre mandando alguém, talvez, né? Eu acredito muito nisso, que as pessoas são mensageiras de Deus, às vezes, né? Você ouve uma palavra ali e você pega e desenvolve ela, aí vem a visão, né? As ideias é sempre isso, né, Giane? É um conjunto de pessoas. A pessoa fala assim, eu tive uma ideia. Não, você não teve uma ideia. Né? Você teve um insight que conectou com a ideia de alguém que te falou, com a ideia de outro. E aí
parece que naquela hora ali fecha tudo, né? É o inconsciente coletivo, tá ali. Tá ali. Tipo, eu falei alguma coisa aqui, mas baseado em coisas que provavelmente você já estava pensando, né? Sim. E aí aquilo conecta. É o que a gente fala sobre a questão da inteligência artificial, né? Assim, que a inteligência artificial vai substituir pessoas? Vai, em muitos processos. Porém, se você não tiver a criação, se você não tiver o gênio do prompt ali, se você não tiver a troca, na verdade, não vai desenvolver. Eu acho que a inteligência artificial vai substituir aquele que não se atualizar. Porque a inteligência artificial nada mais é do que um agente que tem conhecimento. A questão de pensar o que ele vai fazer, ele ainda não tem. Talvez daqui a alguns anos. Mas então ele ainda depende da sua inteligência. Sim. Entendeu? Então ele executa aquilo que você pensa. Sabe? Eu acho que... Então, essas trocas vão sempre existir. Essas trocas Sim. geniais entre as pessoas, né? Eu já tive insights, eu mesmo, como experiência, eu já tive com o Elton durante um período de 1 ano, mais ou menos, um pouco mais, prestando um serviço. E toda vez que a gente tinha uma reunião, eu pescava ali, opa, o Elton falou isso aqui. Então, eu acho que o Elton virou hoje um replicador, né, de ideias, de insights. Eu acho que a sua mentoria está na sua vida. Toda vez que você chega, e por isso que eu acho que você pensa muito bem com quem você vai se encontrar, Sim. porque você sabe que quando você fala alguma coisa, e muito pela sua conexão até com o divino, né, com Deus, o Elton é um cara de muita fé, de muita conexão, acaba que você está fazendo uma troca ali, que é uma troca que você sabe que vai reverberar, dependendo da pessoa com quem você estiver. Sim. E tem aquela coisa, né? Não. E tem aquilo, né? Tudo bem? Esteja com os tubarões, né? Se cerque de pessoas que você sabe que vão fazer sentido, né? Que estão caminhando para algum lugar, não precisa ser exatamente o mesmo lugar que você está caminhando, mas que estão pensando além, Igual, né? Exato. Igual ou à frente, né? Sim, Eu gosto de sim. estar em mesas onde eu sou menor, né? Onde eu sou maior, eu estou ensinando, né? Mas eu preciso estar buscando aprender, né? Sim. E hoje eu fiz um investimento para sentar. E hoje eu tenho um encontro desse. Né? Eu volto para São Paulo e eu vou estar no meio de alguns empresários, de pessoas, com o pastor André Fernandes, mas a gente tem uma troca não só voltada para o espiritual, né? E são pessoas de vários segmentos médicos, né? É uma mesa que eu estou chegando agora e que eu confesso que eu ainda fico caladinho, né? Só ouvindo, porque a galera está num nível assim muito acima, sabe? E quando São Paulo me chocou dessa forma, sabe? Eu ir para lá, porque você se sente num resultado extraordinário baseado no que você viveu, mas eu chegar em São Paulo, todo mundo que eu converso me faz me sentir muito pequeno. Mas assim, no sentido positivo, né? Não pejorativo da palavra pequeno, assim, de enxergar que ainda tem muita coisa para acontecer. Ainda tem muita coisa para acontecer. Eu acho que a gente precisa, né, hoje, só pegar esse gancho da conexão com pessoas, eu acho que é importante, né? Acho que existe um propósito em toda conexão. Né? E tem conexões que eu me permito conectar com pessoas que, de repente, não vai fazer parte do meu dia a dia com um propósito. Né? Seja ele espiritual, muitas das vezes eu posso estar influenciando na vida dessa pessoa de alguma forma, ajudando a ela a entender coisas que, de repente, ela não está conseguindo entender. Mas para negócios, para relação, para trazer para dentro do seu ambiente, né? Você tem que escolher bem as pessoas, porque senão tem essa questão, né? Alguns vê como energia, né? Sim. Cada um entende de uma forma, mas eu acredito nisso da minha forma, né? Mas tem, né? Não tem jeito. Acho que se você se conecta com as pessoas erradas, você acaba... Hoje o mundo empresarial fala muito sobre cultura, né? Empresarial, e a gente viveu isso agora, inclusive lá no nosso negócio, né? A gente teve que tirar uma pessoa que aparentemente tinha uma entrega e uma performance muito boa naquilo que ela faz. Sabe aquela demissão que acho que ninguém esperava? Só que a gente pegou assim coisas... Isso aqui vai para ao vivo, né? Então, a gente pegou coisas que estavam desalinhado com a cultura. Sim. Né? Que é muito com o nosso jeito de pensar. E aí não tem performance, sabe? Não tem um que segura a pessoa. Valores, essas coisas tem que estar conectados. São mais fortes. A gente precisa escolher bem isso. Você pode treinar as pessoas, mas os valores dela precisam ter uma conexão. Assim, nem dizendo que a pessoa foi desonesta, não, né? Só que, de repente, a forma que ela acredita em algo é diferente da forma que eu acredito. O pensamento é diferente. O pensamento é diferente. Não é levando para o lado que a pessoa, nossa, fez alguma coisa, não. Só não estava alinhado com aquilo que a gente acreditava, entendeu? E agora deixa eu fazer uma pergunta. Se encaminhando agora para o final, o Elton de hoje pudesse mandar uma mensagem para o Elton que vendia iogurte.
Tem aqueles memes na internet, né? Eu vejo muito dessa forma, né? Quando você está... Apesar de eu sempre ter sido muito obstinado, de ter tido esse comportamento de não desistir, né? De ter colocado... Eu sou meio teimoso para isso, sabe? Minha esposa fala, você é teimoso. Para algumas coisas eu discordo, mas para isso eu concordo, eu sou teimoso. Eu sou o último a sair, eu apago a luz do negócio, sabe? No marketing multinível, eu sofri, eu fiquei depressivo ali para largar, porque eu acreditava tanto no negócio, eu queria ir, mas eu tenho muito isso, eu orei a Deus e pedi direção. Era Renaudê, né? Não, na época, o que eu sofri foi a Forever. A Forever Living. E aí o engraçado é que eu fui para a França agora, tinha 10 mil pessoas da Forever lá ouvindo. Eu falei, ai, tá dando uma palpitação aqui. Ela ficou rindo, né? Mas a Forever, assim, igual hoje a gente tem essa paixão pela PVS, né? Eu tinha pela Forever, né? Então foi muito difícil largar. Só que eu cheguei num nível assim, de entrega que eu tinha aquela certeza de que eu tinha feito tudo o que eu tinha que fazer. E aí eu tive essa tranquilidade de tomar a decisão, mas foi muito difícil. Mas eu tenho essa teimosia de entrar no negócio e ir até o final. Então, assim, hoje, quando eu olho para trás, e se eu pudesse mandar um recado para mim mesmo, né? Eu falei, cara, não desiste, continua. Acelera que lá na frente o futuro vai ser brilhante. Entendi. E um conselho para quem está te assistindo? Um conselho. Bom, eu vejo muitas pessoas hoje, né, no dia a dia, né? O maior problema das pessoas não sabe qual que é o seu propósito, né? Não sabe qual que é o seu... por que eu nasci? As pessoas ficam muito nesse complexo, né, se perguntando. Eu também fiquei, por muitas vezes, eu me perguntei isso, né? Para quê, né? Que de fato a gente vive, né? Então, assim, hoje, quando eu penso nessa pergunta, relacionada a um conselho, né, para as pessoas que às vezes estão tentando se encontrar, eu penso tanto ela no mundo empresarial, mas eu vou, né, pedir essa brecha para vocês. A gente está já indo para o final? Sim, sim. Eu queria encerrar falando também sobre esse assunto, né? Acho que nós somos seres humanos que nós temos na nossa composição três partes ali, né? Que é corpo, que é o que conecta a gente com o mundo hoje físico. Nós temos a nossa alma, que é a nossa psique, né? É a nossa inteligência. Nós temos o nosso espírito. Sim. Né? Se a gente foi criado dessa forma, né? Não é por coincidência, né? Sim. Tem que ter um alinhamento, né? Eu vi uma dinâmica que o Pablo Marçal fez no treinamento dele que eu achei fantástico. Ele pegou, deu uma caneta na mão de 3 pessoas, aquela caneta Bic. Ele tirou a parte de dentro, pegou um laser e ele ficou mostrando o quanto é difícil fazer isso, né? Mas as 3 pessoas, uma do lado da outra, elas tinham que alinhar as canetas de forma que o laser passasse por dentro das 3, sem ter interrupção. O laser limpo passando. Nossa. Ficaram um tempão, mas conseguiram fazer. E qual que é o contexto disso, né? Ele falando que o sucesso é quando você consegue fazer isso na sua vida pessoal. Esse alinhamento, né, do espírito, né, de cima para baixo, né? Deus, legal. Sua alma, e você, né, o seu corpo mesmo aqui, porque tudo reverbera quando você tem esse entendimento, porque fomos criados por Deus. Eu não consigo falar aqui que a gente veio do macaco, né? Me desculpe. Você que acredita nisso, eu discordo. Então, fomos criados por Deus. E Deus criou a gente com um propósito. Com um propósito claro do que Ele espera da gente aqui. Isso está lá, né, no livro dos livros, né? Se você quiser entender qual que é o seu propósito. Inteligência artificial hoje é fantástico, né? Você joga num prompt lá no chat GPT. Eu fiz isso para criar um estudo. Falei, chat, qual que é o propósito de Deus na nossa vida? Qual que é a minha identidade em Cristo? E ele te dá tudo, né? Se você quiser descobrir, está lá, né? Está de fácil acesso. Está na Bíblia. Então, assim, o conselho que eu daria é, primeiro, nos negócios, insistir até chegar, não desistir nunca, né? Mas eu acho que a pessoa precisa se preocupar com isso, porque as pessoas ficam perdidas no mundo dos negócios, em qualquer área da vida dela, sem saber o que fazer, por falta da meta nos negócios e na vida pessoal por falta de saber quem ela é, né? Eu não sei se vocês têm essa experiência, mas eu converso muito com as pessoas e eu vejo pessoas muito perdidas e quando você vai aprofundando a conversa, você percebe que é por falta de autoconhecimento, de entender quem ela é. Porque quando você sabe quem você é, da onde você veio, quando você... Eu até botei um exemplo aqui, né? Você pega um documento de identidade. Eu tenho uma pessoa, uma amiga, que ela compartilhou comigo uma experiência que na hora que eu pensei aqui nessa resposta, eu lembrei dela. Eu não vou falar o nome dela, né? Mas ela foi criada sem pai. E eu nem sabia, eu descobri isso agora, ela me contando essa experiência. Foi criada sem o pai. Foi o padrasto que criou ela. E ela ficou durante muito tempo tentando descobrir quem era o pai dela. Aí a mãe dela
né? Ficava naquelas conversinhas, tentando despistar, querendo, né, resguardar ela, até que ela foi e resolveu por conta própria, né? E ela encontrou o pai. Então, assim, você tem uma identidade que está ali, sua mãe, mas não tem o seu pai. Você tem, quando você não tem o papel de uma pessoa paterna, né, primeiro que você não sabe quem você é, de onde você veio. A sua origem está quebrada, né? Não, tá, calma aí, eu vim aqui da Marli, tá, mas e quem que compôs nessa outra segunda parte do meu DNA, né? Acho que você descobrir quem é o seu pai te traz muitas descobertas. Né? Ela está nessa fase, sabe? Caramba, eu tenho outra irmã, eu tenho sobrinhos, né? E tá vivendo esse êxtase, né? E eu falei com ela, poxa, ela descobriu que o pai mora em outro estado. Eu falei, cara, vai lá, né? Se dá essa oportunidade, mesmo que você não conviva com uma pessoa, vai, conhece, e acho que isso vai ser bom para você, porque você vai se conhecer. E aí eu quero trazer isso para o espiritual. Né? Quando a gente entende que tem um pai, né? E a gente reconhece ele dessa forma, eu acho que resolve muitos problemas na nossa vida. A maioria das pessoas tem problema por falta de paternidade, né? por não ter tido uma referência. E aí, quando você põe essa referência em Deus, tudo se resolve. Por quê? Você saber de onde você veio, você saber quem você é, você saber o porquê que Deus te criou. Isso te dá norte. Dá norte para, inclusive, eu fazer planejamento para os meus negócios, porque tudo que eu faço precisa estar convergindo com isso, com o meu propósito na Terra, porque o meu propósito não é ser empresário, meu propósito não é ganhar dinheiro, não, meu propósito está lá, está na Bíblia. Né? Deus já deixou escrito lá, você foi criado para isso. Então, tudo que eu faço precisa reverberar isso. Se não reverberar isso, para mim não faz sentido. Então, assim, é você viver em prol do seu propósito. Então, buscar entender quem você é, sua identidade, ter essa conexão com o Criador, que eu tenho certeza que as demais coisas vão se encaixando. A própria Bíblia já diz isso, né? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vão ser acrescentadas. Então, é isso. Acho que esse seria o conselho que eu daria, buscar esse alinhamento, né? Com o pai, entender quem você é, a sua identidade. Então, só para finalizar, que me veio aqui uma coisa na cabeça. O insight. Não é almoço, não é almoço. Não é um almoço, não é um almoço. Vamos almoçar. Libera a agenda hoje. Seu avô chegou a ver seu sucesso? Meu avô? Viu, cara. Eu tenho uma foto com ele hoje guardada. Fica aqui na nuvem, né? Ele dando uma volta na minha Porsche. Feliz da vida, em êxtase ali no carro, né? Ele veio aqui na minha casa no recreio e andou comigo na Porsche. Que maravilha. Graças a Deus. Tive essa oportunidade. Eu queria saber disso porque, voltando lá atrás, como você disse que ele foi uma grande influência. Inclusive espiritual, né? Eu cresci no lar evangélico por causa dele, né? Eu queria saber se você tinha conseguido ter esse reconhecimento dele e esse sentimento. Se você pudesse mandar uma mensagem para o seu avô agora também, o que você falaria? Nossa, aí você quer me puxar no show. Eu acho que assim, hoje o sentimento que eu fico é de gratidão, sabe? Eu lembro do meu avô, eu tive uma infância que, na adolescência já, né? Que eu ficava muito transitando, mãe e pai, né? Não tinha um paradeiro certo. E depois, de um certo tempo, quando eu comecei a trabalhar, eu morava mais na casa de amigos para economizar passagem do que ficava na casa dos parentes, né? E tinha, assim, questões familiares, aquelas rinchazinhas ali, né? Que não cabe eu trazer para cá. Mas eu lembro que quando eu ia para o meu avô, tinha alguns momentos, as pessoas mais idosas, né? Sempre são muito mais sozinhas. Eu, adolescente, meu pai, a gente queria bagunçar, mas tinha os momentos que eu parava, meu avô tinha uma barraca na frente da casa dele que ele vendia doce para as crianças que tinham uma escola do lado da casa dele. E eu lembro de momentos que eu parava na barraca e ficava ali, só ouvindo ele falar das histórias, né? Lá de trás, ele contava. E aquilo ali me traz boas lembranças, sabe? E ali eu aprendi muita coisa, sabe? Então, esse conto dessas histórias, né? Eu guardo algumas até hoje na cabeça, né? Me faz lembrar dele de uma forma bem... já estou chorando, né? Ele foi seu verdadeiro mentor, né? Foi. Eu acho que a única coisa que eu acho que eu não tive oportunidade, mas eu sou tranquilo quanto a isso, né? Não era algo que eu tinha essa expectativa, que foi de expressar isso para ele, né? Eu não cheguei a falar para ele, mas não guardo isso de uma forma negativa, não. Né? Acho que ele teve a oportunidade de ver o sucesso. Eu tive ele a oportunidade sabe. de agradecer. Minha avó também faleceu agora há pouco tempo, né? A esposa dele. E ela eu fiz questão, né? Fui no hospital visitar ela e estava com dificuldade de ouvir, mas abaixei no ouvido dela e agradeci, né? Por toda a criação. A maior parte da minha vida eu passei na casa dos meus avós, né? Então,
Infância, não sei se você lembra, ô Gabriel, TDAH também como eu, né? Mas muita coisa da minha infância parece que apagou. Eu sei. Mas os momentos na casa da minha avó e do meu avô são vivos na minha Só fica os momentos bons. vivos. Então lá, assim, eu lembro de muita coisa boa. Quando eu penso no Elton de hoje, não tem como contar minha história sem passar por lá, sabe? Os momentos de infância, eu não consigo lembrar de momentos de brincadeiras, sem pensar na casa da minha avó. Os melhores presentes que eu ganhava, né? Era do meu avô. Ele trabalhava numa empresa, no final do ano eu já criava aquela expectativa. Natal tinha que estar na casa do meu avô, né? Os melhores momentos foram na casa dele, então sou muito grato. Com certeza eu só agradeceria a ele se eu tivesse essa oportunidade. E a mensagem é essa: obrigado, vô. Isso aí. Obrigado, vô. Entendi. Eu acho que a coisa mais linda, né, assim, encerrando aqui, é a gente ver que as pessoas falam empresário, alcançar cifras que o Elton já alcançou e vai alcançar mais, times e tal. E a gente esquece desses fundamentos, né? O fundamento do criador, o fundamento de ter a conexão e o fundamento de agradecer, né? Assim, o Elton, como eu já disse, eu sempre, várias vezes em reunião, eu sempre vi o Elton agradecendo. Né? Eu sempre vi o Elton agradecendo. As pessoas alcançam as suas cifras, os seus carros, as suas casas, como ele mesmo já alcançou e vai alcançar mais, mas às vezes esquecem dos princípios. Né? E o Elton é uma pessoa que eu vejo cada vez mais crescer sem esquecer, né, dessa base. Tipo, não esquece de onde você veio, né? E agradecer lá atrás de onde você veio. Acho que se a gente pudesse deixar aqui uma mensagem nessa mesa hoje, né, além dessas tantas que você deixou, seria de realmente eu reverenciar esse cara que você é, né, pelo seu exercício da gratidão. E eu, sinceramente, aprendo e aprendi e quero estar cada vez mais perto para poder estar nessa conexão contigo, que é muito especial. Se a Libra for para São Paulo, você já sabe quem é o responsável, hein? E acho que a gente já vai ter uma conversa sendo, aqui no almoço, hein? Vamos almoçar. Eu estou sendo acusado de estar aumentando a população de São Paulo. Eu vou chegar lá no prefeito lá de Alphaville para poder, né, pedir um royalty. Porque muitas pessoas já foram para São Paulo influenciadas aqui pelo Elton. Lá já, vamos almoçar. Mas dessa vez no almoço aqui a troca vai ser de lá para cá. Mas enfim, pessoal, então a mensagem é: seja grato. Sim. Agradeço sempre a Deus por tudo e um forte abraço para vocês e obrigado por terem ficado até aqui. Uma mensagem, Giane? Agradecer. Elton? Só agradecer pelo convite, né? Um prazer estar aqui com vocês. Demorou, mas saiu, né? Não é? Foi bom que demorou e saiu, mas já saiu com podcast, né? Exatamente. Aí assistam sempre o Elton aí no @EltonBarbosa. Tem algum outro @, que você esteja... Hoje eu comunico mais através do Instagram mesmo. Sim. Então, maravilha, pessoal. Assistam o Elton às 6h30 da manhã. 6h30 da manhã. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Gente.